Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, tem atingido nossas vidas. Muito obrigado porque cuidaste de nós hoje, Senhor, de maneiras às vezes imperceptíveis a nós. Muito obrigado por viver ainda num país livre, onde podemos abertamente cultuar o teu nome, livremente. Nos ajude a aproveitar esse tempo, meu Deus, porque sabemos que haverá um tempo muito difícil nessa terra para aqueles que servem ao Senhor. Nós queremos pedir que nos ajude a não esnobar esse tempo, mas aproveitá-lo, remi-lo. Muito obrigado também pela palavra do Senhor, que se encontra aqui diante de nós, que aponta para quem nós realmente somos por dentro, que mostra o que é a nossa natureza terrena. Faz-nos olhar para dentro de nós hoje, meu Pai, com os olhares que o Senhor nos dá, pelos óculos da Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, a história é a seguinte: quem é você por dentro? Você por dentro, eu por dentro, somos mais feios do que podemos imaginar. Mesmo quando temos o real conhecimento do que a Escritura nos diz sobre quem é o ser humano por dentro, nós ainda não vamos ter a devida compreensão, não vamos ver como Deus vê o que é realmente a nossa natureza terrena. Existe algo em nós chamado natureza terrena, natureza pecaminosa. Existe algo em nós que nós todos os dias parece que decidimos ignorar que o bicho existe. A Bíblia chama por outros nomes, além de natureza terrena, natureza pecaminosa, chama de a carne, chama de o velho homem, chama de o pecado. O texto diz: faça morrer a vossa natureza terrena. Ora, algo que eu preciso fazer morrer é porque está muito vivo. Algo que eu sou exortado na Escritura para matar é porque está muito vivo. Qual é a sua consciência para a sua natureza terrena? Qual é a sua consciência para a sua carne, o seu pecado, o seu velho homem? Você já olhou para dentro de si mesmo com os olhos da Escritura? Eu queria que pensássemos a respeito do ser humano por dentro em 3 tempos na história do ser humano, ou pelo menos de alguns seres humanos. O primeiro estágio, o primeiro tempo, é aquele da criação,
Quando Deus, depois de ter feito todas as coisas, então, por último, fez o homem. Muitos chamam o homem de a coroa da criação de Deus. Deus fez o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os animais, sobre os peixes do mar. Deus fez o homem e lhe deu domínio. O ser humano é por natureza dominador. Ele vai estabelecendo territórios, ele vai conquistando novos horizontes. Se deixar ele conquistar Marte, ele conquista. O ser humano é um ser de domínio. Mas antes de falar sobre o domínio, Deus disse que esse homem seria a sua imagem e semelhança. Essa é a primeira coisa que você deveria pensar sobre quem é você por dentro. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uma vez eu estava num debate numa universidade e as pessoas que estavam debatendo naquele espaço criticavam o aspecto da imagem e semelhança de Deus no homem. E eu tive que corrigir o entendimento, porque a mim me pareceu que eles pensavam que Deus é que é a imagem do homem. Eles entendiam que a imagem e semelhança de Deus é como se Deus fosse como um de nós, no sentido de duas pernas, dois braços, uma boca e nariz e cabelos, etc. Ora, bolas, Deus é espírito. Não pense em imagem de Deus como um ser humano velhinho de cabelos brancos. Deus é o quê? Deus é espírito. Deus é visível ou invisível? Completamente invisível. Inclusive tem uns loucos que são loucos para ver Deus. Melhor não. Melhor não, não é? Alguns homens na Bíblia viram vislumbres da glória de Deus e eles pensaram que ia morrer. Melhor não. Ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho do Homem que desceu do céu, não é? Ninguém jamais viu melhor não. Então eles pensavam na imagem como sendo uma imagem de um corpo humano. E a imagem e semelhança de Deus no homem é uma imagem e semelhança de características de Deus. E isso faz com que os homens sejam completamente diferentes dos animais. O animal mais inteligente nem se aproxima da inteligência de um ser humano. Às vezes as pessoas treinam um gorila para reconhecer um objeto. São anos a fios reconhecendo uma atividade humana, e quando eles conseguem, aí programas como o Fantástico anunciam isso para o mundo inteiro. O gorila conseguiu identificar a banana. Né? O desenho da banana. O gorila conseguiu identificar um objeto. Meus irmãos, os animais não são imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm atributos de Deus que os homens têm. Eu sei que para algumas pessoas, cachorro é meio criança, né? Ele é da família. Ele vai herdar os seus bens, né? Quando você começa a falar com cachorro como se fala com gente, é bom você vigiar a sua mente, né? Tá com saudade da mamãe? Até aí, uma vez por semana tá bom, tá? Quando passar daí, os estágios se tornam altamente perigosos. Depois você começa a odiar os seres humanos, e aí você está pronto para ter 30 gatos, 40 cachorros. Você vai virar caso de estudos. Eu sei que para algumas pessoas os animais são muito especiais, mas não é um ser humano. É um animal. É um animal. Se você não tomar cuidado, eles fazem coisas de animais. Coisas que animais fazem. Eu tive um cachorro endemoniado chamado Peteca. Ele comeu minha Bíblia. Né? Acho que pregaram para ele que ele devia comer a palavra. E ele comeu, né? Uma Bíblia anotada, uma Bíblia cara. O
Peteca comeu. Então não existia lugar naquela casa para mim e o Peteca. Ele teve que ir embora, né? Foi triste. Mas vai procurar o teu rumo. Os animais não são a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem tem atributos de Deus. O homem tem a inteligência dada por Deus. O homem tem capacidades de planejamento de futuro dadas por Deus. O homem pode conseguir sabedoria dada por Deus. O animal é incapaz de inventar um prendedor de roupa. O homem é capaz de inventar um foguete que pode ir em outro planeta e, se vacilar, talvez colonizar outro planeta. O homem está aí, como toda a natureza, para glorificar a Deus, mas o homem, de forma muito especial, nos chama muita atenção, porque se o homem pode coisas incríveis, o que é que não pode Deus? Deus o fez a sua imagem e semelhança. Isso não tem nada a ver com 2 pernas e 2 braços, porque Deus é invisível. A imagem e semelhança de Deus no homem tem a ver com características invisíveis, atributos invisíveis de Deus, que só pertencem ao homem e não pertencem aos animais. Você se pergunta, mas será que o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus? Esse homem capaz de guerras com armas químicas, com armas atômicas, esse homem que mata o seu semelhante sem pestanejar, ele ainda é imagem e semelhança de Deus? Ele é, meus irmãos, mas tem um problema. Ele é uma imagem de Deus deturpada, caricata. Ele é uma imagem de Deus distorcida. Isso nos leva ao segundo estágio, porque na história da humanidade entrou um elemento novo: o pecado. Houve um tempo em que o pecado pertencia apenas a seres espirituais. E seres espirituais vieram aqui à terra e tentaram os primeiros seres humanos, e eles aprenderam a pecar. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, provavelmente, pasmem, provavelmente ali nas imediações do Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, Deus o fez um jardim que chamou de Éden, e colocou no meio do jardim uma árvore. E essa árvore Deus a chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. A ignorância às vezes é uma bênção, não é? Às vezes eu chego num lugar e eu tô comendo em algum restaurante e algumas pessoas querem saber como foi feita a comida. Eu não quero saber. Eu sou muito feliz não sabendo, né? Não me conte, não me fale nada, né? Você sabe como foi feito esse pão? Não me interessa. Pão é bom. Se eu começar a saber demais, se eu contar umas histórias de pão para você, você nunca mais come pão, né? Às vezes não saber é uma bênção. E Satanás veio aos primeiros seres humanos, ao primeiro casal, e disse: vocês precisam saber. Vocês precisam conhecer o bem e o mal. E eu tenho uma proposta para vocês. Comam. Porque no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, veja como o ser humano é folclórico, né? As pessoas dizem: comeu da maçã. Às vezes a gente vê pastores pregando: quando Adão comeu da maçã. Que maçã, cara pálida? Que maçã? O único nome que temos é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que maçã tem a ver com bem e mal? Maçã é maçã. O que era então o fruto do conhecimento do mal? É isso mesmo, fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E como era? Eu não sei, né? Só sei que era a árvore do conhecimento do bem e do mal.
A outros dizem, foi sexo. Adão pegou Eva e, né, lepo. Deus já tinha mandado fazer sexo. O sexo é uma criação de Deus. Quando Deus disse crescer e multiplicar, e não havia bebê de proveta. Isso era método antigo, é sexo. Isso também não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com conhecimento do bem e do mal. E o homem, atraído, seduzido por essa proposta nova, não é? A Bíblia diz que Satanás veio primeiro na mulher e fez a mulher olhar para a árvore. Olha, foi igual vendedor, olha aí, vendedor de panela, passou na sua casa quando seu marido não está, né? Antigamente era enciclopédia. Quando o cara chegava, amor, comprei essa Barça. Pagar em 48 vezes. Olha, Eva, presta atenção, olha aqui, ó. E a Bíblia diz que ela olhou e a árvore era agradável aos olhos. Árvore boa, árvore desejável para dar entendimento. E aí aconteceu a meleca. Tomou do fruto da árvore e comeu. Teve um tonto que disse que a árvore era um coco, né? Por quê? Porque ela tomou e comeu. Qual é a única fruta que você toma e come? O coco é a tua cabeça, né? Tua cabeça é um coco. Ela tomou e comeu do fruto e deu ao seu marido. A síntese do que essa árvore representa, meus irmãos, chama-se desobediência. O que é o fruto do conhecimento do bem e do mal? Desobediência. Sim, podia ser uma maçã, podia ser uma pitomba, podia ser o que mais? Um coco, podia ser um bombom, podia ser o que fosse. O nome do problema chama-se desobediência. Só que Deus havia advertido. Deus disse, não coma, porque consequências virão. Satanás disse, coma, não haverá consequências, haverá recompensas. E de lá para cá, nada mudou. Deus está dizendo sobre certas coisas, não vá por aí, consequências virão. Satanás e o mundo estão dizendo, vá, recompensas virão, será incrível. Além do fato de pensarem que são espertos, a maioria dos dependentes químicos entrou nessa, porque recompensas lhe foram prometidas. Foi prometido que ele ia ter uma viagem, né? Muita gente estabilizada usou o LSD nos anos 70, porque foi-lhe prometido uma viagem. Alguns viajaram, nunca mais voltaram. Satanás trabalha assim. Ele promete recompensas incríveis. Satanás não fala sobre as consequências, né? Você vê que os comerciais sobre uísque na televisão, já viu algum deles falar sobre consequências? Né? Você vê talvez uma tarja bem pequena ou uma voz bem rápida, talvez falando de consequências de algum comercial, um comercial de cigarro, né? Esse produto é para da saúde. O que ele falou? Devia falar aquilo em câmera lenta, né? Este produto é prejudicial. Não, é bem rápido. O mundo não fala direito sobre consequências. Satanás falou sobre recompensas. Vocês serão como Deus. Há religiões que apelam exatamente aí para você. Você será como Deus. Você será como Deus. Mas o que aconteceu foi muito triste. Veio um abandono de Deus, um sentimento de abandono de Deus. Na viração do dia, Deus falava com Adão e Eva. E naquele dia, após ter comido
da árvore do conhecimento do mal. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, né? Andava nu, para lá e para cá, andando nu, né? Nem sabia o que era estar nus, mas eles se envergonharam. E quando Deus se aproximou, aí eles tiveram mais vergonha de comparecer nus na presença de Deus, e eles se esconderam como se Deus não pudesse vê-los, né? É como gente quando faz coisa errada, vai para detrás da árvore, vai se esconder. Adão vai para detrás da árvore. E Deus diz: Adão, onde estás? Eu estava nu, aí eu me escondi. Quem fez você saber que estava nu? Né? A mulher que tu me deste, a culpa é de Deus, né? A mulher que o Senhor me deu, ela me enganou, eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que você fez isso, Eva? O que é isso que você foi? A serpente que me enganou, e aí ninguém tem culpa. Mas eu quero lhe falar da principal consequência que aconteceu. O pecado entrou no ser humano. Até aí, o pecado era uma coisa externa, era uma possibilidade externa. Agora, meus irmãos, o pecado passou a ser interno. O homem passou a ser um ser pecador, aprenda isso, por natureza. Ele é um ser pecador por natureza. Ele não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é pecador. Na essência, é isso que ele é, pecador por natureza. A partir daí, gerou-se dentro do homem essa coisa horrível que a Bíblia chama, às vezes, de natureza pecaminosa. Houve um tempo que o homem não tinha natureza pecaminosa, Adão não tinha natureza pecaminosa. A carne, o pecado, o mal, o velho homem dentro dele. Agora ele tem. E por causa disso, Deus o rejeita. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se um dia uma pessoa for condenada por Deus ao inferno, essencialmente não é por causa do que ele fez nesta vida. Ninguém vai para o inferno pelo que faz nesta vida. O que você faz nessa vida só piora. Ao invés de ir para a caldeira 43, você vai para a caldeira 412, dependendo do que você fez. Ninguém vai para o inferno pelo que faz. O ser humano vai para o inferno pelo que ele é. E o que ele é pecador. O mal agora mora dentro dele. O profeta Abacuque disse: tu és tão santo que não podes contemplar o mal. Veja como eu estou com problemas diante de Deus. Veja como você pode estar com problemas diante de Deus. Deus é tão santo que não pode contemplar o mal. E o mal agora mora dentro de você. A natureza de Deus exige que ele rejeite a tua natureza. Os profetas diziam: os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Nós somos muito ingênuos quando o assunto é natureza pecaminosa. Uma vez eu estava evangelizando um rapaz e estava falando sobre a natureza pecaminosa, de que todos temos. E aí nesse momento passa uma freira, bem vestida, paramentada, com hábito de freira e tudo mais, aquela que esconde até as orelhas. E eu estava falando para esse rapaz que todos nós temos a natureza pecaminosa. E quando a freira passou, ele disse: até ela? Nós somos assim. Nós achamos que algumas pessoas neste mundo não têm. Porque pelo o que nós observamos delas, baseados apenas no que nós observamos delas, nós podemos pensar: essa pessoa não tem defeito. Essa pessoa não tem natureza pecaminosa como eu tenho. Tem sim. Eu disse para o rapaz: até ela, o Michael Jackson, o Papa, eu e você,
todos temos uma natureza pecaminosa. Nós somos muito ingênuos quando o assunto é criança. Nós olhamos para as nossas crianças e como são lindas, né? E por serem lindas, nós achamos que elas não têm natureza pecaminosa, né? Nós, ai, tão inocente, né? Oh, meu Deus. Inocentezinho, né? Vou lhe dar uma dica, dê tempo ao tempo. Para ver o inocente surgir, né? A mãe de Hitler um dia disse para ele, oh, inocente, né? Antes que os bigodes dele nascessem, né? Um dia foi mostrado que o verdadeiro inocente não existia. Todos nós nascemos rejeitados por Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Esse é o segundo estágio. O pecado nos separou de nós. E agora eu vivo com essa coisa dentro de mim. E não é só um conceito filosófico. O homem é mau, Deus o rejeitou e pronto. Nada disso. Isso é tão violento que faz com que o meu dia a dia seja modificado. Toda hora a minha natureza pecaminosa quer se manifestar. E quando eu tenho consciência disso, fica mais dramático. Eu me encontro fazendo coisas que eu não quero fazer, eu me encontro dizendo coisas que eu não quero dizer, eu me encontro fazendo coisas que eu detesto. Quantas vezes você já não fez alguma coisa e você pensou assim, meu Deus, como eu me envergonho de ter feito aquilo. Eu já dei um chute na cara de um aleijado que não podia ficar em pé, por causa de um pôster do Corinthians. Isso é natureza pecaminosa. Até a tampa, né? Mas me converti. Isso é natureza pecaminosa. Não importam os motivos, não importa se aquele pôster era obra de colecionador, não importa quanto tempo eu passei para consegui-lo, era o pôster de um título de campeão que o Corinthians passou 23 anos sem ser campeão. Você não sabe por que a torcida do Corinthians se chama fiel, né? Porque os 23 anos ficou ali fiel, esperando, não desistiu. Não importa se era caro, não importa nada, né? Não importa se ele era flamenguista e quis rasgar o meu pôster e desfazer de mim. O que importa é que a minha natureza pecaminosa se manifestou de uma maneira ímpar. Meus irmãos, nós nos conhecemos por dentro. A Bíblia diz, faça morrer a sua natureza pecaminosa. Quando nós não conhecíamos a Jesus, muitos de nós não tínhamos consciência da natureza pecaminosa e o que ela é capaz de fazer. Muitos conheceram Jesus e ainda não têm o conhecimento de quem eles são por dentro. A natureza pecaminosa, ela é muito motivada pelo orgulho. O orgulho é um negócio pesado. O orgulho foi a isca que atraiu Satanás. Nós não temos inteligência e capacidade para entender essas coisas. A origem do mal é um problema não só para a teologia, mas ela também para a filosofia. Como é que o mal existe? Como é que o mal entrou no mundo? O problema do mal é um problema até para os ateus, porque o ateu diz... às vezes que não crê em Deus, porque se Deus existe, como é que existe o mal no mundo? E eu pergunto, então você está dizendo que alguma coisa é má? Por que uma coisa é má? Qual é o código que define que isso aqui é mal e isso aqui é bom? Alguns ateus estão tentando ser muito honestos e dizem, as coisas não são más nem boas, elas são neutras. O estupro de uma criança é neutro? De onde vêm os seus conceitos de mal e bom? Quem define o que é mal e o que é bom? Quem define o que é certo, o que é errado? A lei.
Bom, então você não transa com sua filha por causa da lei? Quem define o que é mal e o que é bom? Todo ateu, todo agnóstico precisa pensar sobre isso. De onde vêm as minhas referências de mal e bem? Por que eu digo que umas coisas são más e outras não? Quem me ensinou a dizer essas coisas? A natureza pecaminosa mexe com a minha estrutura todos os dias. Todos os dias. Eu estava falando sobre o problema do orgulho. Uma vez eu estava ensinando numa igreja sobre orgulho e uma senhora falou: eu não tenho orgulho nenhum em cima de mim. Eu falei: passou até agora, né? Passou a ter o orgulho de não ter orgulho, né? Começou a se orgulhar de não ter orgulho. O orgulho atraiu Satanás. Satanás disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei. Eu quero o trono do Altíssimo. E deu tudo errado para Satanás. Meu irmão, minha irmã, algumas perguntas para reger sua vida. Você tem consciência da sua natureza pecaminosa? Ou você é apenas uma pessoa que se acha bom ou boa? Se você se acha bom, você tem grandes problemas para se resolver. Se você se acha uma pessoa boa, houve um tempo que eu me achei bom. Eu me comparei com meus vizinhos, né? Eu falei: eu sou bom, né? Eu tinha um vizinho que bateu na mãe. Eu falei: eu sou bom, nunca bati na minha, né? No aleijado tudo bem. Aí foi do aleijado que eu comecei a perceber que não sou tão bom, né? Você não é bom. Eu creio que sou mal. Por que eu creio que sou mal? Porque esse livro diz que eu sou mal. Esse livro me desafia a ter coragem de olhar para dentro de mim, para além das minhas ilusões sobre mim mesmo. E o que a Bíblia nos diz é que nós temos uma natureza pecaminosa. Ela é irmã do orgulho. O livro de Romanos faz um joguinho de palavras. Às vezes ele fala de os pecados e às vezes ele fala de o pecado. Quando ele está falando de o pecado, ele está falando da natureza pecaminosa. O pecado é a causa, é a fábrica. Os pecados são os efeitos. Nós, às vezes, vivemos uma religiosidade de combater os efeitos. Eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso. Mas você nunca pensou na causa? A causa é a tua natureza pecaminosa. Aí a Bíblia diz que você conheceu Jesus, você agora descobriu que tem um vírus, um monstro dentro de você. A má notícia é: ele não morre. Essa é a má notícia. Não morre. A praga não morre. Então, se não morre, como é que a Bíblia diz faça morrer? É porque eu não posso matá-lo para sempre. Mas eu posso matá-lo hoje. Amém? Eu posso matá-lo agora. Amanhã começa tudo de novo. É pior que o Jason, né? O Jason vai até quanto? Até 8? Não. Ele sempre volta. O que eu acho legal no Jason é que as pessoas vão correndo e ele vai andando e ele alcança as pessoas, né? É legal, é ruim assistir filme com alguém que identifica essas coisas. Quando eu vou no cinema, o que eu tenho mais medo é que eu me concentre no filme, me deleite no filme. E aí eu ouço uma voz de um caipira que diz assim: agora vai começar as mentiras, né? Quebra o filme todo, né? Acaba com o teu barato. Mas a natureza pecaminosa não morre. Não morre. Você não pode matá-la eternamente. Você não pode dizer: nunca mais lutarei contra isso. Nunca mais terei natureza pecaminosa. Nunca mais terei as inclinações da carne. Pessoas já tentaram isso de todas as maneiras. Pessoas já tentaram isso através de jejuns, de meditações, de memorização de mantras. Outro dia,
eu vi num país da Ásia, monges budistas, desses que vão desde criança para o mosteiro, e ficam meditando, procurando matar a sua natureza pecaminosa. Eles estavam se acabando na tapa, pela disputa do controle do mosteiro. Pessoas tentam se iludir, dizendo, não, o amor é que é mais importante. Pastor Miguel me contou uma história de que ele estava nos Estados Unidos e tinha uma passeata nos anos 60. Nos anos 60 tinha muita passeata. Faça amor e não faça guerra e tudo, né? E tinha os Black Powers, e tinha as feministas e aquele negócio todo. E nessas passeatas tinha uma pessoa com uma placa bem grande, escrita amor. E aí está lá a passeata, de repente deu um quebra-pau dos diabos. As pessoas começaram a brigar. E o cara que estava com a placa amor, estava dando com amor na cabeça do outro. Então as pessoas tentam de todas as maneiras. Não, o importante é o amor. Você acha? O importante é o amor. Hoje o importante é reconhecer quem sou eu. Quem eu realmente sou. Paulo não era ingênuo em relação a si mesmo. Ele disse, eu nem mesmo entendo o meu modo de agir. O que eu faço é o que eu não quero, o que eu quero é o que eu não faço. Eu faço o mal que eu detesto. Eu não faço o bem que prefiro. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo desejou, talvez por um dia, experimentar como seria possível viver sem a natureza pecaminosa. Como seria se eu um dia vivesse como Adão viveu antes do pecado? E ele dá a resposta, graças a Deus por Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, vem o nosso terceiro tempo. Primeiro, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Foi criado assim, mas entrou o pecado no homem, a imagem de Deus foi distorcida. E ele agora tem uma natureza pecaminosa. Deus o rejeita por causa dessa natureza pecaminosa. O terceiro estágio é esse homem com uma natureza pecaminosa conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, e Deus lhe dá uma nova natureza. Não tira a velha fica, mas te dá uma nova. Te dá os mecanismos para viver nessa vida, fazendo morrer a velha natureza. Irmãos, a conversão só acontece assim. Jesus Cristo chamou isso de nascer de novo. Nascer de novo é ter uma nova natureza implantada dentro de você. Nascer de novo é nascer do Espírito, é ter uma nova vida, é ter uma regeneração que Deus colocou dentro de você. As igrejas estão cheias de pessoas, estão cheias de membros, estão cheias de simpatizantes, estão cheias de aderentes, cheias de plateia, mas quantos realmente são regenerados, nasceram de novo, receberam uma nova natureza? O fato de a velha natureza permanecer, você tendo recebido uma nova, faz com que você entre numa guerra. E quando você tem consciência, a guerra é bem mais clara. Quando você é um cristão maduro, você percebe que em alguns momentos é só sua velha natureza querendo se manifestar. Sim, quando eu dei o chute no paralítico, eu já era convertido. Veja o poder da velha natureza, né? E eu tenho que reconhecer, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quando você tem essa nova natureza, a Bíblia faz um trocadilho que a presença de velha natureza e nova natureza será tão enfática quanto vestir roupa e trocar de roupa. Vestir roupas e vestir roupas de novo. Por exemplo, ela diz assim, no versículo 8, agora porém, né? No passado vocês viviam segundo a velha natureza. Colossenses 3:8, agora porém, despojai-vos, vá se despir da velha natureza.
Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Você tirou aquela roupa da velha natureza, do velho homem com os seus feitos. A segunda pergunta que tenho hoje à noite, meu irmão, minha irmã: você já se despiu do velho homem? Ou você é o mesmo cabra ruim, a mesma mulher má de antes de ter se convertido? Você se arrepende dos seus pecados? Você se envergonha diante de Deus quando a sua velha natureza se manifesta? Você clama por Deus, por perdão, e você tem planos elevados e sonhos elevados de não viver segundo a velha natureza. Você já se despiu do velho homem com os seus feitos. Você já tirou aquela roupa, aquela nhaca do pecado, aquela nhaca dos maus hábitos, sejam eles quais forem. Porque às vezes a pobreza é grande, porque você só consegue pensar em pecados escandalosos. Mas há aqueles sutis, e você tem que reconhecer: tudo é velha natureza. Você olha para um irmão e há uma treta entre vocês, você não quer falar com ele, você o fulmina com o seu olhar. Isso é velha natureza, irmãos. Isso é velha natureza. Você erra contra alguém e não tem humildade suficiente para ir lá e pedir perdão. Isso é velha natureza. Qual deveria ser o nosso sentimento para nos despirmos do velho homem, da velha natureza? Como se troca uma roupa velha para botar uma roupa nova. Nós devíamos odiar a velha natureza. Nós devíamos odiar o pecado, reconhecer os seus perigos, porque foi isso que levou o nosso Senhor para a cruz. Nós devíamos odiar isso. Será que Jesus tinha uma velha natureza? Não. Se ele tivesse uma velha natureza, era preciso que um outro Jesus morresse por ele. Se Jesus Cristo tivesse a natureza pecaminosa, seria necessário um sacrifício para pagar o preço de reaproximá-lo de Deus. Deus tem umas coisas que só Deus pode fazer. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo, que são filhos de homem e mulher, ora bolas, mulher tem natureza pecaminosa, sim ou não? Sim ou não? Homem tem natureza pecaminosa, sim ou não? Parece que um pouco mais, né? Às vezes. Homem e mulher têm natureza pecaminosa, então é genético. Se você pega um pecador que coabita com um pecador, e vai gerar o quê? O inocente, né? Vai gerar o Hitler. Vai gerar um pecadorzinho. Então, se Jesus Cristo fosse filho de um pecador, com uma pecadora, ele teria nascido pecador. Então, o que Deus faz? Ele não tem a semente do homem, o homem que transmite a alma para o outro, conforme Agostinho, né? Eu sou dessa linha. É o homem que transmite a alma, o homem que gera a vida, gera a alma. Jesus não é nascido nessa transmissão, ele é chamado de a semente da mulher. E Deus transmitiu Jesus pelo Espírito Santo a Maria, de maneira que Jesus nasce sem natureza pecaminosa. Nasce debaixo das consequências da natureza pecaminosa, mas sem ela. Sem pecado. Tem natureza humana, porque é um ser humano, se encarnou, mas sem natureza pecaminosa. Se você morrer, meu irmão, meu amigo, nessa vida, sem resolver esse probleminha, o problema é o seguinte: eu estou indo para a eternidade e eu não posso chegar lá com a minha natureza pecaminosa. Eu não posso chegar lá com a minha alma contaminada pelo pecado. O que eu devo fazer? Vou meditar feito os monges budistas?
vou jejuar eternamente. Não, você vai conhecer Jesus, vai conhecer aquele que não tinha pecado, que não tinha natureza pecaminosa, e por causa disso Deus o fez pecado em nosso lugar. Ele foi para a cruz como se tivesse natureza pecaminosa. Os nossos pecados estavam sobre ele. E você não sabe como é feio, só Deus sabe. Só Deus que olha para dentro do ser humano sabe como é feio o monstro que mora dentro de você, chamado natureza pecaminosa. Quando aquele jovem perguntou para mim sobre a freira, aquele jovem não podia olhar para dentro da freira. Deus que vê todas as coisas, Deus que vê todas as pessoas, sabe que somos natureza pecaminosa. Percebe os 3 estágios? Um dia o homem foi criado à imagem de Deus. Veio o pecado. Gerou nele uma natureza pecaminosa. Distorceu a imagem de Deus. Um dia essa pessoa conheceu Jesus. Veio agora uma nova natureza. Boa notícia. Porém, a velha natureza permanece lá. E é briga e é guerra todos os dias. Faça morrer a natureza pecaminosa. Não pense apenas em bebedeiras, em orgias. Pense naquilo que te faz desobedecer a Deus. Tudo que a Escritura diz para não fazer, e você está fazendo, é natureza pecaminosa. Meu irmão, tenha consciência disso, ou isso vai acabar com você. No versículo seguinte, disse: agora se revista do novo homem. Veja, é como tirar uma roupa, é como trocar de roupa, todos os dias. Quais são suas expectativas sobre a eternidade? Eu cresci ouvindo músicas assim: quando eu chegar no céu, eu quero ver José, Jacó, Isaac, não sei o quê. Não é? Quero ver meu Salvador. Outro já dizia: primeiro quero ver meu Salvador. Tudo é importante. Mas tem uma coisa que mexe minha curiosidade. Quando o Senhor nos levar para a glória e nos transformar, esse transformar envolve que pela primeira vez você vai experimentar o que é viver num corpo sem ter a natureza pecaminosa. E eu não sei se você sonha com isso. Eu não sei se você tem expectativas sobre isso. Paulo tinha. Em Filipenses 3:20 ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A eternidade, entre outras coisas, meus irmãos, é ter um corpo igual ao corpo que Jesus tem hoje. Amém? Igual ao corpo que Jesus tem hoje. É isso ou o inferno? É isso ou a perdição eterna? Como é que eu resolvo esse problema todo? Eu me entrego a Jesus que não tem pecado. No Brasil as pessoas morrem e suas famílias dizem: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. As pessoas deveriam dizer: ó Jesus concebido sem pecado, rogai por nós. Você já reconheceu que a sua natureza pecaminosa te afasta de Deus? E você já correu para Jesus, que não tem uma natureza pecaminosa, e morreu pelo teu pecado, e está disposto a te perdoar e te dar uma nova natureza? Conheça Jesus. Sem Jesus, você não tem nenhuma chance na eternidade. Deus rejeita você de cara. Não importa o que você fez, se esse problema não foi resolvido, Deus rejeita você de cara. Quando o Filho de Deus estava na cruz, com a natureza pecaminosa, tua e minha, sobre ele, Deus rejeitou seu Filho. O que ele não vai fazer com você? Deus rejeitou o Filho dele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado estava sobre ele, é nojento, é horroroso para Deus, para um Deus santo demais, e Deus virou o seu rosto. Não queira que Deus vire o rosto para você na eternidade. Conheça Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, reconhecemos quem somos hoje à noite. Reconhecemos que nós e os personagens bíblicos e todas as pessoas da história
diante de ti são fracos, pecadores, rejeitados por ti. E se não é pela graça apresentada na pessoa do teu Filho Jesus, nós estamos condenados ao inferno. Muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu pelo meu pecado, que crucificou com ele na cruz o meu velho homem, a minha velha natureza, de maneira que o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, e estarei contigo eternamente. Que haja essa consciência aqui hoje à noite, meu Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.